Olá, boa noite para você que acompanha a programação do SBA. Hoje sexta-feira, 16 de março, começa agora mais uma edição do Pecuária BR. Nosso destaque é a suspensão. O Ministério da Agricultura suspendeu as exportações de aves da União Europeia de mais 7 frigoríficos da BR Foods. A suspensão é por tempo indeterminado. Mais informações no programa de hoje. Vamos falar também sobre as vantagens dos sistemas integrados. Além de proporcionar aí mais eficiência, garante mais rentabilidade para você, produtor. E tem também uma entrevista com Adolfo Fontes do Rabobank, feita durante aí o 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. E durante esse bate-papo com João Pedro Cuti Dias, ele falou sobre as tendências e também sobre as oportunidades do mercado para o mercado de commodities agora em 2018. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Pecuária BR, que está começando. Bom, e a gente começa o programa de hoje falando sobre as vantagens da utilização de uma tecnologia, os sistemas integrados, que além aí de garantir maior eficiência na sua propriedade, pode sim proporcionar mais rentabilidade, mais lucro para você pecuarista. E esse é o assunto de hoje do quadro Tecnologia e Produção com Kylie Rodrigues. A diversificação na atividade rural melhora a segurança do negócio. Quando o produtor tem na propriedade rural a atividade agrícola e pecuária, o fluxo de caixa da fazenda é melhor administrado por conta da receita ao longo do ano. Você não fica refém de um mercado só, né? Os grãos eles são commodities operados no mercado internacional que na prática não é controlado por um player ou por outro player, né? A carne você consegue explorar um pouco melhor isso, você consegue fazer vendas melhores, você tem mercado local, você tem carne de melhor qualidade, né? A junção dos dois sistemas, tecnicamente falando, é extremamente positiva. As pesquisas comprovam que na agricultura, quando se tira uma cultura da área por algum tempo, é quebrado o ciclo das pragas e doenças. Assim também acontece na pecuária, com a diminuição de carrapatos e verminoses. Isso é muito evidente em plantas daninhas. Em áreas que você faz soja sobre soja, o problema de planta daninha é severo e ele se agrava ano a ano. Quando você insere componentes como o gado, o pasto, a floresta, isso tem uma redução drástica num curto espaço de tempo. Então é muito fácil da gente visualizar isso com planta daninha, que é visual, a gente vai na área e consegue observar. Bom, vamos falar agora de novidade. A Cemex Brasil lançou recentemente, agora no mês de fevereiro, o programa Progressive Corte, que vai auxiliar você, pecuarista, a aumentar os resultados de desempenho agora para o rebanho de corte. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no Pecuária BR o coordenador do programa, André de Souza e Silva. Boa noite, André. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no Pecuária BR. Eu que agradeço o convite. Bom, há 10 anos a Cemex Brasil já desenvolve o programa Progressive Leite. Agora vem uma novidade, Progressive Corte. Qual a proposta desse novo lançamento da empresa? Isso mesmo. A Cemex está sempre antenada no mercado, né? Aproveitando o mercado de 2018 aí na crescente da inseminação, um crescimento de 3,5% em 2017. A Cemex, então, esse ano está lançando o Progressive Corte, um programa de acompanhamento técnico para os produtores de corte, onde a gente vai procurar incrementar a produtividade, fazendo uma análise do perfil desse produtor e otimizando os ganhos. Qualquer produtor pode participar desse programa, André? Qualquer produtor de corte, tá? É claro que dentro de cada perfil a gente tem o projeto, a linha de trabalho, para a gente conseguir ter o melhor resultado. Tá certo. E como é que... detalha para mim esse programa. Vai ter orientação, seleção de matrizes, o que acontece quando o pecuarista já faz parte desse programa?
Isso, o projeto ele é bem focado em resultados, então nós vamos fazer um acompanhamento técnico, a seleção de matrizes, orientação na escolha dos touros, planejamento genético, auxiliar esse produtor a montar uma estação de monta bem definida, onde ele consiga ter os melhores ganhos, os melhores resultados, né? Você falou em planejamento genético, uma ferramenta importante hoje para o pecuarista, né, André? Ela é o coração da pecuária, né? Uma estação de monta bem feita, ela vai determinar o quanto esse produtor vai ter de sucesso na atividade pecuária. Se você erra no seu planejamento genético, na sua estação de monta, consequentemente você não vai ter um bom resultado na colheita dos seus produtos, dos seus bezerros. E o pecuarista ainda peca nesse sentido, André? A gente acompanha bastante o campo, né, e a gente vê que há uma discrepância muito grande ainda na formação da sua estação de monta, né? A gente vê ainda produtor que comete pequenos erros na determinação do período, na escolha dos animais, na avaliação das matrizes, na escolha dos touros, né? E por que isso acontece, André? É falta de procura do próprio pecuarista em fazer uma gestão adequada, um planejamento adequado? Hoje a gente tem muito acesso à informação, mas a informação muitas vezes ela chega até o produtor de uma forma errônea e ele acaba não tendo o resultado esperado. Então a gente agrega no produtor justamente isso, levar uma informação para ele da maneira mais eficiente e mais eficaz. Informação com conhecimento prático, seria para agregar mesmo valor para esse pecuarista, né? Com certeza, a Semex é uma empresa que é pioneira, está na vanguarda do melhoramento genético, né, sempre trazendo os melhores animais para o Brasil. Então, assim, toda essa bagagem da Semex, a gente quer levar ao produtor, agregar um pacote tecnológico muito grande. E os trabalhos já começaram, né, André? Você já veio a visita aqui a Campo Grande, vai começar por onde? Qual é a perspectiva de quantas fazendas participarem? Isso, o projeto ele foi lançado na convenção de vendas agora em fevereiro, né? Já iniciamos as visitas, estou vindo do estado de Goiás, fazendo uma rodada lá com algumas propriedades. Próxima semana aqui em Campo Grande, né? Então, assim, a perspectiva é muito positiva, né? A gente sabe que a gente está agora no início do ano, no primeiro semestre, mas também o planejamento com antecedência ele é muito bem quisto dentro da atividade pecuária, para a gente ter um planejamento a longo prazo, sempre obtendo o melhor resultado lá na frente. Tá certo, André. A gente tem pouco tempo, infelizmente, mas você deu o recado. Só para a gente finalizar, faz um convite então para o produtor que queira participar desse programa. Quem tiver o interesse em ter mais informações, é só entrar em contato com a Semex, com um dos nossos regionais espalhados aí no Brasil todo. Nós faremos contato, vamos até a propriedade, para a gente bater um bate-papo e apresentar com mais detalhes o Progressive Corte. Tá certo. Bom sucesso para vocês e bom retorno e adquirir bastante pecuaristas aí para esse projeto. Muito obrigado. Obrigada, André, pela presença. Bom, vamos falar agora sobre mobilidade. A Secretaria de Mobilidade e também Cooperativismo do Ministério da Agricultura abriu consulta pública no prazo aí de 60 dias para a elaboração de regras que irão regulamentar os torneios leiteiros. O prazo para a apresentação da proposta será marcado para o próximo dia 9 de maio. Olha só as informações. O objetivo das normas em discussão é estabelecer um padrão mínimo para que o animal que apresentar efetivamente a melhor genética seja premiado, evitando doping, mortalidade de animais e outras situações que caracterizam maus tratos. O foco é a qualidade do leite, não a quantidade produzida. Atualmente são exigidas as regras de saúde animal e as diretrizes gerais para a realização de qualquer aglomeração de animais. Não há legislação específica para torneios leiteiros. A regulamentação foi uma demanda do setor produtivo após sensibilização sobre as condições de tratamento dado às vacas participantes desses eventos.
Entre as principais propostas estão a obrigatoriedade de ser mantido um responsável técnico específico para avaliar e monitorar a saúde dos animais e fazer o controle do uso de medicamentos. Também serão exigidos planos de destinação do leite, mudança da premiação por quantidade para a premiação por qualidade do leite, condições de estrutura mínima para o conforto dos animais e a apresentação de plano nutricional para cada animal participante. Também está sendo sugerido que o ingresso dos animais para o torneio deverá ocorrer no mínimo 48 horas antes da primeira ordenha, que seja comunicado, no caso de óbito de animais, o Serviço de Defesa Agropecuária Local, a Associação de Criadores da Raça ou o órgão responsável pela organização, para providências legais ou sanções previstas em regulamentos internos. O intervalo mínimo entre as ordenhas deve ser de 8 horas, cabendo aos organizadores a definição do número de ordenhas total do torneio. Essa consulta pública tem o prazo, como eu disse, de 60 dias. Bom, e falando em Cemex Brasil, a Cemex Brasil levou um grupo de produtores a uma série de visitas às fazendas leiteiras na província de Quebec e também de Ontário, no Canadá. Foram 11 propriedades que se destacam pela alta produção e também pelo melhoramento genético. E nossa equipe participou desse tour canadense. A fazenda Bosdale é tocada por 4 famílias de irmãos e apenas um colaborador em tempo integral. Quando o patriarca desembarcou no Canadá em 1948, trouxe da Holanda a bagagem da produção de leite do gado Holstein. No galpão construído em 2005 em Cambridge, província de Ontário, estão cerca de 160 animais em lactação. O que chamou a atenção dos brasileiros do Tour Cemex por fazendas canadenses foi a classificação morfológica de todo o rebanho. São 65 vacas classificadas como excelentes, 125 muito boas e 18 vacas boas para mais. 65 vacas excelentes é uma quantidade incrível. Provavelmente é a fazenda que tem mais vacas excelentes num rebanho aqui no Canadá. A conformação da vacada está na bússola da seleção da Bosdale. Para manter o padrão de vacas excelentes, a família Boss recorre ao sêmen de touros provados. Hoje foca nos principais touros que está utilizando: Onyx, Impression, Dorman e Solomon. Ou seja, uma fazenda focada em conformação extra. Existem perfis diferentes de produtores aqui no Canadá, mas essa fazenda pelo menos no foco dela, ela está conseguindo. Aos 24 anos, Justin Boss faz parte da terceira geração mergulhada no leite do holandês. Ele optou por não frequentar a faculdade para se dedicar exclusivamente à fazenda. Ainda solteiro, disse esperar transmitir a vocação para as próximas gerações, com a mesma filosofia de trabalho da família. Nós damos muita atenção à seleção para úberes, pés e patas. Mas, em primeiro lugar, o trabalho de seleção está direcionado à produção de vacas excelentes de conformação. A prioridade não é selecionar animais para participar de exposições, mas gostamos muito de mostrar nossas vacas também. A receita vem do leite e da venda de material genético. É referência na comercialização de embriões. A propriedade optou pelo manejo do gado no sistema de tie-stall. Para a família Boss, assim fica melhor para reunir o rebanho na apresentação a visitantes, como no caso dos produtores brasileiros no tour coordenado pela Cemex. Melhor também, segundo eles, para avaliar o tipo das vacas. Como nosso foco é valorizar a conformação, é mais fácil classificar as vacas no sistema tie-stall ao invés do freestall. Conhecimento fantástico. Em estrutura, em material genético hoje fantástico, também sobre alimentação, sobre conforto, e acho que a gente vai estar podendo levar isso para o Brasil e para os nossos produtores de lá. Ao analisar diferentes sistemas de manejo adotados pelo produtor canadense, o Tiago avaliou como mais funcional aquele em que os animais ficam soltos nos galpões. O que a gente viu são sistemas que... O sistema mais canadense, que é o tie-stall, que ele é utilizado já há anos, né, e que, pelo que a gente observou, ele está
ele está perdendo um pouco de espaço e as fazendas aqui estão investindo bastante em sistemas de freestyle, né, que os animais acabam ficando mais soltos e com isso você percebe que facilita a mão de obra, o trabalho da fazenda, mas a questão do conforto eu acho que é um pouquinho melhor, né, pois os animais conseguem circular, os animais conseguem ter acesso a outras baias, né, a se movimentarem. Já no tie-style é mais, o animal é obrigado a ficar ali, não sai o dia todo, né, e eu acho que essa parte de conforto do freestyle, ele sobrepõe o tie-style. Fazenda Bosdale, município de Cambridge, província de Ontário. Vacas em lactação 160 em área de 485 hectares. Apenas um empregado trabalha em tempo integral. O tipo de instalação é tie-stall em piso de palha picada. A lactação média anual em 305 dias é de 11 mil quilos por animal. A lactação média diária é de 37 quilos por vaca com 4,1% de gordura e 3,2% de proteína. Touros Cemex mais usados, Unix, Solomon e Dorman. Os próximos dias serão marcados por chuvas, principalmente no centro-sul do país. Quem traz mais detalhes da previsão, Juliana Rezende. Até pelo menos o final do mês de março, as instabilidades seguem atuando no centro-sul do Brasil e é na parte central do Brasil que a chuva ganha mais intensidade. Agora a umidade do solo segue mais elevada na maior parte aqui do centro do Brasil. Então, regiões centro-oeste e sudeste mantêm o solo com boas condições hídricas para o crescimento dos pastos. Ao longo dos próximos dias, então, segue chovendo. As chuvas mais significativas acontecem entre centro-oeste e sudeste, só que de maneira muito mal distribuída. Então, tem previsão de pancadas de forte intensidade, mas essas pancadas não devem acontecer de maneira abrangentes. Conforme a chuva segue forte na parte central do Brasil, as pancadas perdem intensidade nas áreas mais ao sul, tanto que agora os acumulados não passam de 15 milímetros no Rio Grande do Sul. No decorrer da segunda semana, a chuva segue perdendo cada vez mais intensidade no sul do Brasil. Dessa vez, o tempo mais seco volta a predominar. Onde chove são aquelas pancadas de curta duração e de fraca intensidade. Isso é também porque a chuva volta a ganhar força entre o centro-oeste e o sudeste. E dessa vez tem previsão até de temporais entre o Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o final do mês de março, segue chovendo no centro-sul do Brasil, só que no sudeste a chuva começa a perder força. Na região sul, as pancadas persistem de maneira não muito intensas, enquanto que na região centro-oeste, as instabilidades tropicais seguem mantendo o solo com boas condições hídricas. Então, grande parte do centro-sul deve seguir mantendo o solo com melhores condições hídricas e os pastos seguem beneficiados na maior parte da região.
E a gente vai para um breve intervalo comercial com imagens da oferta da próxima quarta-feira, dia 21, que tem mais uma edição Boi em Pauta, leilão aí com os animais da JP Agropecuária. E são alguns dos animais que serão ofertados, portanto, com transmissão ao vivo pelo canal do Boi na próxima quarta-feira. As informações no próximo bloco, nós já voltamos. De volta agora com o mercado financeiro, vamos direto à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz o fechamento da moeda americana nesta sexta-feira. Boa noite para você, Sara. Qual foi o fechamento, então, do dólar nesta sexta-feira? Então, última sessão da semana, o dólar fica em queda frente ao real, Renata, com o mercado ainda muito cauteloso pelas medidas protecionistas do presidente norte-americano Donald Trump. Mas no acumulado da semana, o dólar comercial tem uma alta de 0,83%, mesmo com essa queda hoje, uma queda de 0,36%. Com essa desvalorização, hoje então, o dólar comercial termina a semana aos R$ 3,27 mais 90. Eu também queria destacar as ações da BRF hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, Renata, que elas passaram o dia na ponta negativa do índice Bovespa, que é o principal índice aqui da Bolsa de Valores de São Paulo, mas essas perdas elas foram ficando menos acentuadas ao longo da sessão e encerraram então a sessão de hoje com uma queda de 0,67% aos R$ 25,10 do papel negociado. Ela passou então uma boa parte entre os destaques mais negativos, mas depois essa queda ficou menos acentuada. Lembrando que a companhia anunciou que 10 de suas unidades tiveram a exportação de produtos de aves para a União Europeia bloqueados pelo Ministério da Agricultura. Ações, portanto, em queda para a BRF nesta sexta-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. E outro destaque que acabou de sair na agência de notícias CMA é que a JBS vai concluiu a venda, aliás, da totalidade das operações da Five Rivers dos Estados Unidos para a Pinnacle Asset. O valor é de aproximadamente R$200 milhões, incluindo também o valor de mercado de estoque e de silagem de grãos. O comprador também assinou um contrato de longo prazo para o fornecimento de gado às unidades de abate do grupo JBS em território norte-americano. E com a conclusão da venda, a JBS encerrou o programa de desinvestimentos que foi anunciado no ano passado, quando os executivos da companhia fecharam então o acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Notícia quentinha de última hora, Renata. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa de Valores de São Paulo. É com você. Combinado, Sara. Bom, agora vamos falar sobre nutrição animal. Você vai conhecer agora o trabalho desenvolvido na agropecuária Guapiara, que fica no estado do Paraná. Por lá, Daniel de Paula acompanhou toda a movimentação na fazenda, que tem o acompanhamento técnico da Cargill, empresa parceira do SBA. Você embarca agora para o Paraná, na companhia do SBA e da Cargill, sua divisão de nutrição animal, para conhecer um pouquinho mais sobre a agropecuária Guapiara e a importância que ela dá para a tecnologia e para as parcerias, o que permitiram que ela se tornasse referência com o seu Brangos a partir da Fazenda São Luís ou da desafiadora e montanhosa Laranjal, onde estão algumas das propriedades do grupo. Tudo aqui é diversificado. A soja, que lota os silos para entrega, o milho, que também tem parte negociada e ainda abastece a fábrica de ração da empresa na Fazenda São Luís, onde o secador é movido por combustível renovável, de reflorestamento, que aqui também é diversificado, já que é fonte da matéria-prima da indústria fosforeira da família fundadora do grupo. Essa diversificação está também na produção pecuária do Brangos Guapiara, que conta com acompanhamento técnico especializado em nutrição há bastante tempo. A gente tem que fazer a nossa parte, vamos dizer, com lotação, com manejo, com nutrição das pastagens.
E aí a Cargill entrou com uma luva para você? Não tem dúvida, não tem dúvida. Tanto com o fornecimento dos produtos, né, produtos de alta tecnologia, quanto na prestação de serviço, na amizade, na cumplicidade para que o projeto dê um resultado que a gente almeja e tem alcançado. Em todas as mensurações ou técnicas, dos índices reprodutivos aos índices produtivos de desmama, recria, terminações de superprecoce em coxo, todas as categorias nos trazem excelentes números financeiros, graças a Cargill, mas graças principalmente é fruto da parceria sólida que a gente já tem aqui há muitos anos, que é uma coisa até pessoal já, mas é uma coisa fenomenal, é a parceria que a gente tem. Em todas as categorias e com todos os produtos comerciais e de genética, o fornecimento de núcleos e proteinados da Nutron viabiliza os resultados. Como nesses tourinhos que estão em avaliação pelo programa Natura, para daqui a 1 ano estarem no mercado com 24 meses e as garantias produtivas que a empresa entrega desde que iniciou sua seleção há 15 anos. Precoces como são as novilhas registradas, graças aos bons índices que se apresentaram na avaliação reprodutiva semanas após a desmama. 63% delas emprenham entre os 13 e 14 meses. E ainda, levando-se em conta a topografia da Fazenda Santa Luzia, onde estão as mães dos touros que a empresa vende anualmente. O que chama atenção numa das propriedades do grupo é que estamos numa das regiões mais montanhosas do estado do Paraná. O relevo aqui ajuda duas coisas no link que a gente tem dessa parceria ou dessa necessidade. Fortalece ainda mais a importância da tecnologia, da ciência empregada na nutrição que vai devolver energia desprendida num relevo bastante irregular como esse. Exige tanto dos animais, pela dificuldade da região, pelo relevo que aqui apresenta, regiões muito íngremes, como do ponto de vista da demanda genética, pelo alto nível genético desse rebanho, para nós da nutrição suprirmos adequadamente as diversas vertentes que nós temos dentro do nosso rebanho. E as categorias têm que ser atendidas na condição climática daquela situação que o ano nos impõe e para que toda essa genética tenha uma curva crescente sempre. Nesse caso aqui, são animais que com potencial genético que a gente seleciona para serem candidatos a touros. O ambiente dele é um ambiente de muito desafio e a parceria Guapiara, o Brangus Guapiara com a Cargill, né, é uma parceria sólida já de vários anos que nos dá esse amparo. As doadoras são acasaladas na TE com touros líderes de sumário e o repasse das fêmeas é com reprodutores que a Guapiara forma em casa ou tem em central. Inclusive, os pais dos mais de 2.000 animais de corte que são frutos de mães também Brangus da empresa e que são recriadas até emprenharem a partir de 13 meses na Fazenda Santo Antônio, ali perto. São irmãs da mesma safra dos bezerros comerciais que estão terminando na Fazenda São Luís e que vão ao abate com 14 meses e mais de 18 arrobas para entrega a programas de qualidade de carne com premiação por produtos diferenciados. Todos os bezerros, 100% dos nossos animais, eles recebem suplementação no CRIP. Então isso nos dá um resultado excelente no desempenho dos bezerros ainda na cria. Na recria, ele muda, ele recebe um outro produto, né, um produto de alta tecnologia, para que ele tenha o mesmo ganho que ele vinha tendo ainda quando o bezerro. Vamos dizer, o resultado desse ano tem que ser passado, vamos dizer, o ano que vem precisa ser melhor, mas ano a ano a gente está trabalhando, está conversando, está estudando, a gente que eu digo, a empresa e a Cargill, para que a gente ano a ano venha superando os níveis de produção que a gente almeja. Ou seja, nós temos uma gama muito grande de formulações que nós, Cargill, temos que acompanhar e eu sempre tenho que ficar muito atento para adequar essas formulações com essas matérias-primas para essas várias categorias, ou seja, é uma ginástica, mas é uma ginástica fantástica. Daniel de Paula, para o SBA. É isso.
Isso aí. E na próxima quarta-feira, dia 21, tem mais uma edição do Boi em Pauta. A programação, vamos saber, direto de Sinop, no estado de Mato Grosso, direto dos estúdios da Ricardo Nicolau Leilões. Com o Ricardo, boa noite para você, Ricardo. Conta pra gente essa programação para a próxima quarta-feira. Olá, Renata. Olá, amigos do canal do Boi, amigos do SBA que nos acompanham. Próxima quarta-feira tem Boi em Pauta. O Boi em Pauta a gente está trabalhando a cada 15 dias, a cada 2 semanas, aí uma edição do Boi em Pauta. E nesse próximo dia 21, a partir das 19h30, horário aqui do Mato Grosso, ou então 20h30, horário de Brasília, a gente tem o Boi em Pauta. E esse Boi em Pauta, como sempre, tem uma entrevista e depois o leilão. A entrevista a gente procura sempre ter algo relacionado ao boi, né? É por isso que chama Boi em Pauta, né? Tem que ter alguma coisa onde o boi está relacionado ao assunto. E o assunto dessa próxima quarta-feira é sobre estação de monta. Normalmente as estações de monta, elas acontecem no período das chuvas. Essa vai ser estação de monta invertida. É onde começa a entourar as fêmeas ou protocolos de ATF antes da chuva, quer dizer, começa em maio, no período onde começa a seca, que é feita essa estação de monta. E quem vai falar pra gente disso é o José Leandro Olive Pérez, da JP Agropecuária. Ele já faz isso há bastante tempo na fazenda e ele vai falar para nós sobre estação de monta invertida, quais são as vantagens disso tudo, para que serve, para o que é bom e o que precisa a fazenda ter para conseguir fazer esse trabalho de estação de monta invertida. Muito interessante a entrevista dele, imperdível, às 19h30. Após as 19h30, a entrevista dura aproximadamente 35 minutos. Aí a gente começa o leilão. E o leilão a gente comercializa aproximadamente 1.000 animais aqui na região norte do Mato Grosso. Desses, 445 bezerros são da JP Agropecuária. Então o amigo vai ver o trabalho que é feito na JP Agropecuária. Eles vão disponibilizar 445 bezerros de um racial impecável. E a gente falar é uma coisa. Agora as imagens, Renata, vale muito mais do que a gente falar. E aí eu conto com o Felipe Natan. Felipe Natan, põe pra gente na tela o lote G3 para os amigos de casa poder ter uma ideia do que vai ser ofertado. Qual que é o trabalho que a JP Agropecuária faz, qual é o critério que ela utiliza. Aí está na tela os bezerros que serão disponibilizados neste dia 21, próxima quarta-feira, a partir das 20h30, horário de Brasília, 19h30, horário do Mato Grosso. Esse é o gado da JP Agropecuária. Bezerros de 8 meses, bezerros que foram desmamados. O trabalho foi feito essa semana lá na fazenda, com bastante chuva, até atrapalhou um pouco lá as filmagens, os bezerros estão um pouco sujos aí de lama. Mas bezerros de 243 quilos, né? Algo realmente muito diferente. O trabalho que a JP realiza é algo muito criterioso. E começa na seleção das vacas. Felipe, pode pôr na sequência para a gente os demais lotes, o G2, o G8, o G5, fazendo um favor? Para quem estiver em casa e acompanhando aí o que vai ser comercializado. O trabalho na JP Agropecuária não é de hoje, é um trabalho de longa data. Há mais de 20 anos existe o trabalho da JP e há 16, 17 anos, se não me falha a memória, o Zé Leandro, filho do seu José Pérez Duran, assumiu toda a gestão aí da fazenda e vem buscando touros de qualidade, vem buscando melhorar as vacas, utilizando ultrassonografia de carcaça na escolha tanto das matrizes como dos reprodutores utilizados. Tem utilizado bastante reprodutor Tulipa e está muito satisfeito com o trabalho realizado lá na fazenda. E o resultado está na tela. E bezerros de 240 kg, 230, 210. Um gado de muita qualidade que a JP Agropecuária vai estar vendendo com a gente na próxima quarta-feira, dia 21. É um gadão, né? A gente não cansa de olhar esse trabalho da JP. Na próxima quarta-feira, dia 21, a partir das 19h30, horário de Brasília, 20h30. No primeiro momento, entrevista falando... Ok, Felipe. Nos primeiros minutos, vai estar falando da estação de monta invertida. Algo que todo mundo está querendo saber como funciona e aí o Zé Leandro vai contar isso pra gente. E após a entrevista com ele, e aí sim, oferta de 445 bezerros do José Leandro e mais aproximadamente 500 animais filmados aqui na região norte do Mato Grosso, totalizando 1.000 bezerros. Então você que 1.000 animais. Então você da região norte do Mato Grosso, se quiser participar do leilão, ainda dá tempo, liga, agenda a filmagem aí, que a gente vai fazer um belíssimo leilão no dia 21, a partir das 19h30, horário do Mato
Grosso, Boi em Pauta. É isso aí, Renata. Meu muito obrigado pelo espaço, pela participação. E logo mais o Arnaldo Campos vai estar aqui também falando na Batida do Martelo. Tá certo, Ricardo. Sucesso para vocês. Na próxima quarta-feira, dia 21, então, mais uma edição do Boi em Pauta. Agronegócio e recuperação judicial, tema que será desenvolvido, trabalhado dentro de uma mesa redonda que acontece na próxima terça-feira, dia 20, em São Paulo. A realização é da TMA Brasil, uma organização de sociedade civil de interesse público, uma OCIP. Para saber mais sobre esse evento, Walter Puga Júnior conversou com o especialista. Bruno, obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Vamos agora explicar o que é a TMA, a empresa que você representa aqui. Qual é a função desta empresa, dessa OCIP, né, que é uma empresa diferenciada, chamada TMA? Primeiramente, obrigado pelo convite. A TMA não é uma empresa, é uma associação, na verdade, é uma OCIP, como você colocou muito bem, com interesse público, e que congrega um modelo de associação profissionais que atuam no mercado de reestruturação de empresas. Seja uma reestruturação judicial ou uma reestruturação não judicial, uma extrajudicial. Recuperação de empresas. Recuperação de empresas de maneira geral, congrega profissionais das mais variados nichos e modalidades, contadores, consultores, advogados, escritórios de advocacia como o nosso, né, e que militam nessa área de reestruturação. Hoje está muito na moda a recuperação judicial, mas não necessariamente ela abrange só a recuperação judicial, mas também a extrajudicial, e não a extrajudicial à luz da lei de recuperação judicial, mas sim uma reestruturação de empresas em crise. São profissionais que uniram-se para formar esse grupo, essa associação, e transmitir também conhecimento para quem está vinculado a empresas que estão em fase de reestruturação ou recuperação judicial, ou mesmo aí no caso de falência, né? Exatamente. Na verdade, ela é uma representante da TMA, Turnaround Management Association mundial, no Brasil, que já tem um escopo desse em outros países, né? E agora a gente faz isso no Brasil há um bom tempo. A TMA já está constituída no país, pouco depois da entrada em vigor da nova Lei de Recuperação Judicial de 2005. E sim, congrega profissionais para discutir, não só para levar a experiência, mas também para todos que participam ganhar a experiência. Então é uma troca de experiência, né? E fomentar a educação, a discussão, o debate em torno desse tema. Mais uma vez, recuperação judicial está muito à tona ultimamente, então está na moda, então está predominando aí nos assuntos, em palestras e debates como esse que a gente vai ter, inclusive, na semana que vem. Bom, e esse debate que a TMA promove, essa discussão, no próximo dia 20 agora de março, é aqui em São Paulo, né? Exatamente. Diz diretamente ao agronegócio. E aí eu pergunto, Bruno, o que preocupa em relação ao agronegócio como um todo? Nós temos empresas já constituídas, são as agropecuárias, sejam SA ou limitada, mas temos também a pessoa física. O agro exige uma atenção diferenciada? Exige, acho que, em primeiro lugar, pelo papel que o agronegócio tem na economia. A gente olhar, em 2017 representou mais de 20% do PIB nacional, 23%, se não me engano, em torno disso. Então, economicamente, por si só, já se demonstra como um nicho a ser cuidado. Com o Instituto da Recuperação Judicial em curso e com a crise, principalmente a última crise que se iniciou e ficou muito forte a partir de 2015, muitas empresas desse ramo, muitas agropecuárias desse ramo e, inclusive, pessoas físicas, produtores rurais, começaram a ajuizar pedidos de recuperação judicial. Então, isso aumentou muito, né? É uma questão quase que sazonal. A gente tem as crises, as recuperações judiciais aumentam, né? E, naturalmente, ramos como o do agronegócio, que é predominante no nosso país, muito importante, forte na economia, acaba aparecendo uma série de situações e de peculiaridades que geram discussão no âmbito de uma recuperação judicial, que é um processo que vale para toda a sociedade empresária. Para esse ramo específico, ele traz discussões particulares, como, por exemplo, o que você mencionou do produtor rural pessoa física, se ele pode ou não pedir recuperação judicial, né? Quer dizer, isso é uma coisa que vai ser discutida lá no dia 20. As pessoas que estiverem lá vão poder ouvir os pontos de vista dos profissionais que estarão lá. Então, a gente vai ter
a nossa mesa advogados que costumam atuar, assessorar empresas que entram em recuperação judicial ou essas pessoas físicas, vamos ter juízes, vamos ter consultores de empresas, então quer dizer, todo mundo vai poder estar nesse ambiente para fomentar a discussão e justamente debater as alternativas e as peculiaridades da recuperação judicial no sistema, no ambiente do agronegócio, do ambiente agropecuário. Bom, eu gostaria de ressaltar que o Bruno é especialista e representa, nesse caso, nem sempre o devedor, mas quem tem algum direito a receber, no caso, instituições financeiras. Ou seja, é um encontro que vai reunir todos os profissionais que lidam com os diferentes aspectos do agronegócio. Tanto quem tem para receber, no caso bancos, por exemplo, como proprietários rurais, fazendeiros, agropecuários que têm dívida e discutem essa recuperação judicial ou na justiça ou em acordo extrajudicial. É uma situação bem complicada, mesmo com essa legislação nova? É bem complicada, até pela legislação nova, muitas vezes não ser clara em alguns pontos. E aí é uma discussão que dá margem realmente para muitos debates. Existe um artigo nessa lei que dispõe sobre o princípio dela, que é o princípio da preservação da empresa, que muitas vezes é utilizado para se colocar que esse princípio maior, que é o do artigo 47, se sobrepõe a uma série de outras regras específicas da lei. Mas aqui eu estou atendendo a uma questão muito técnica, que se discute mesmo num ambiente de debate com pessoas que também têm os pontos de vista. Se eu começar a falar aqui, por você ter colocado, pelo fato de eu ser de um escritório de advocacia que representa eminentemente instituições financeiras, eu tenho o meu ponto de vista, né? E a ideia da entrevista não é colocar o meu ponto de vista. Quem depende do devedor tem outro ponto de vista. Então, eu acho que a gente vai ter a lei, a sua pergunta foi, né? A lei trouxe uma solução? Sim, a lei trouxe uma solução para uma série de questões. Basta você concordar, respondendo a sua pergunta de maneira simples. Antes nós tínhamos a concordata não deu certo para ninguém. Então, de certa forma, a recuperação judicial, mostrando que ela é efetiva e historicamente já vem sido demonstrado, ela sim se demonstra como um instrumento de viabilidade, ou seja, ele é hábil a cumprir a função que se prestou quando a lei foi concebida, né? Mas é fato também que existem as peculiaridades, e essas peculiaridades que tornam a questão bem atraente para se discutir num ambiente como esse, por exemplo, à luz do agronegócio e as peculiaridades mesmo de uma recuperação judicial de um produtor rural, de uma cooperativa agrícola, esse tipo de coisa. E nesse encontro é possível que o produtor rural participe, o dirigente de cooperativa, o dirigente de empresa, mesmo que não esteja ainda envolvido com recuperação judicial? É interessante participar dessa discussão? É interessante, é possível, e é interessante inclusive por não estar, justamente, eventualmente, por um dia poder estar, ou porque esse empresário está vislumbrando um setor delicado, um momento delicado na sua empresa. Eu acho que sempre, qualquer empresário, não só o empresário rural, se ele detectar que algo está acontecendo... Pode ocorrer também lá na frente? Que se interesse, que vá atrás, que vai entender o que faz. É melhor se preparar. Porque a gente vê, na prática, muitas vezes, as empresas entram em recuperação judicial ou até vão à falência, muito próximas já de um estágio de falência. Então, entra com a recuperação judicial, depois de muito tempo já carregando dívidas, pedindo prazos e não se preparou. Ou seja, já está muito em cima da hora. Então, quem já tiver o feeling, já perceber, sim, já pode participar. E a ideia é que todos possam, inclusive os produtores rurais e as empresas cooperativas agrícolas. Bom, então agora vamos fazer efetivamente um convite, um encontro da TMA no próximo dia 20 de março aqui em São Paulo. Onde vai ser o encontro, Bruno? Vai ser na Berrini, na sede da TMA, site da TMA, tmabrasil.org. Tem todos os dados, o endereço e as informações sobre o evento. Basta lá se inscrever Basta se inscrever e participar, exatamente. Está lá no site. Então você fique de olho na informação. A TMA tem um debate no próximo dia 20 de março para discutir recuperação judicial, falência e reestruturação de empresas, em especial para o agronegócio. Passamos o recado, Bruno? Sim. Agradeço. A gente termina o recado na próxima semana, na terça-feira. Agradeço a presença do Bruno aqui. Vamos encerrando a entrevista, voltamos ao programa. E o Canal do Boi acompanhou hoje pela manhã o primeiro dia de campo da Katayama Agropecuária. O tema foi ciclo curto e quem acompanhou toda a movimentação foi o repórter Gustavo D'Angelo. Um dia bastante favorável, um clima agradável aqui na fazenda, o pessoal começa a chegar. A primeira vez que a Katayama realiza um dia de campo aqui na fazenda, né?
Qual que é a expectativa? O que vocês prepararam para esse dia? Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que estão nos assistindo pelas lentes do SBA. Realmente essa é a primeira oportunidade que a Katayama está fazendo de mostrar o trabalho de seleção dela dentro das fazendas no Mato Grosso do Sul. As unidades de produção nossas ficam no Mato Grosso do Sul, são duas fazendas no Mato Grosso do Sul, uma no Mato Grosso, mais a fazenda de São Paulo. E hoje a gente abre as portas da fazenda Campo Triste, uma propriedade onde a gente vem há alguns anos preparando ela para uma pecuária realmente de ciclo curto e intensificando cada vez mais. Uma fazenda que trabalha hoje com 2 UA por hectare. Realmente a gente tem entendido que essa pecuária de ciclo curto, ela começa com quem fornece a genética para o Brasil, e nós somos um dos grandes fornecedores de genética, Nelore, para o Brasil, num trabalho de seleção com mais de 5.500 vacas. E essa é a oportunidade de mostrar em loco realmente o que nós produzimos aqui, qual é a base da nossa vacada, qual que é o trabalho de seleção que a gente desenvolve e esse dia de campo específico focado em precocidade sexual. Mostrar realmente o que o Nelore moderno tem, não só em qualidade de carne também, mas que a precocidade sexual já é uma realidade dentro do Nelore. Então é isso que hoje a gente abre as portas e convida todos a acompanhar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo já há quase 20 anos. Muito bem, então. O pessoal vai poder acompanhar, grande parte das palestras que vão acontecer aqui, mas eu queria que você já desse uma introdução do que vocês vão falar. O tema é pecuária de ciclo curto, precocidade sexual de novilhas. Você vai ser o primeiro palestrante, você vai abordar as novilhas para a precocidade sexual. Me fala então como que está esse trabalho hoje na Katayama. A gente vai mostrar realmente como que isso funciona, o que é a precocidade sexual, trabalhando num programa de seleção massal. A precocidade sexual ela é o carro-chefe para encurtar o ciclo de produção, é fazer com que a fêmea entre em reprodução mais cedo e deixe um bezerro, o bezerro nasce até os 30 meses no máximo. Essa fêmea realmente ela começa a emprenhar a partir dos 12 meses e deixa um bezerro, pare um bezerro vivo até os 30 meses. Esse é o início da precocidade sexual, esse é o início do encurtar o ciclo. Então é isso que a gente mostra. E vamos mostrar como que faz essa fêmea, como que nós precisamos fazer uma fêmea, qual que é o peso que ela tem que desmamar, qual que é o manejo que a gente faz, como que essa fêmea se prepara para realmente ser desafiada a partir dos 12 meses. Agora, Otávio, esse dia de campo aqui tem um motivo muito especial, que é de mostrar realmente esse trabalho, os resultados do trabalho da Katayama relacionado à precocidade sexual, mas também em preparação para um leilão que vocês vão realizar agora domingo, Vamos falar então para o pessoal como que vai ser esse leilão, o que vocês prepararam, qual que é o padrão dos animais que vão ser ofertados. Lembrando que domingo agora, dia 18, a partir das 2 horas, horário de Brasília. É isso aí, Gustavo. Esse leilão é um leilão que nós vamos ofertar realmente animais de corte. É o leilão virtual Katayama, edição corte, com alguns convidados. Então nós vamos ofertar um pouco de machos, machos que são animais que eles deixaram de fazer parte do processo de seleção porque são animais negativos para serem reprodutores. Ou seja, quem trabalha com seleção massal tem um descarte grande dos animais. Apesar de nós trabalharmos com um rebanho registrado, PO, não é porque ele é registrado que ele se torna um reprodutor ou a fêmea se torna uma matriz. Aqui na Katayama a gente tem mais de 5.500 vacas e a pressão de seleção é tão grande que a gente consegue fazer um leilão de descarte de animais. Esse animal é um boi. Esse animal vai se tornar um boi, vai continuar a recria e a engorda. Para quem comprar esse animal, vai ter realmente um animal diferenciado geneticamente, mas capaz de ser realmente um boi gordo e não ser um reprodutor. É isso que resume o trabalho da Katayama. É isso que mostra quem faz seleção massal, que nem todo bezerro que nasce vira touro. Então esse leilão mostra isso e faz com que o Brasil entenda realmente o que é um processo de seleção massal. Exatamente, uma grande oportunidade, então, para você, amigo que acompanha, que está acompanhando a gente nesse momento. Então, fica o convite aí, domingo agora, dia 18, a partir das 14 horas, horário de Brasília, com transmissão aqui pelo canal do Boi. Aí você acompanha algumas imagens dos animais que vão ser ofertados.
Otávio vai falar um pouco mais desses lotes que estão sendo ofertados e também parceiros disponibilizam animais para esse leilão, né, Otávio? Exatamente. A gente está vendo aí algumas imagens de parceiros nossos, são pessoas que trabalham junto com a Katayama ou em parceria com a Central Leilões para a gente rechear mais esse leilão. Então a oferta não é só de animais da Katayama, tem alguns clientes que vão disponibilizar animais de genética Katayama e outros convidados também, que vão agregar e mostrar realmente uma qualidade diferente nesse leilão. Para ter acesso ao catálogo, a mais informações, é só entrar em contato com a Katayama ou com a Central Leilões, né? Exatamente. Todos os lotes, o catálogo e os vídeos já estão disponíveis no site da Central Leilões. Então nós podemos acessar qualquer lote aí, ver o peso médio, tudo muito bem detalhado. O gado realmente espetacular. E para quem quer acompanhar antes, já ver os lotes que tem interesse, é só entrar no site da Central Leilões ou entrar em contato conosco mesmo, na Katayama e toda a equipe da Central Leilões. Tá aí, feito o convite, então, neste domingo, a partir das 2 da tarde, transmissão pelo Canal do Boi, leilão Katayama e parceiros. Voltamos à Bolsa de São Paulo agora com os preços do milho, semana de preços firmes para o grão, né, Sara? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Renata, é isso mesmo, a semana foi de preços firmes para o mercado. Inclusive o analista de mercado Paulo Molinari, analista de safras e mercado, Paulo Molinari, ele destaca que os preços foram firmes ao longo da semana, mas que ainda há estoques de milho no mercado. Há estoques de milho, mas quem precisa deles acaba tendo que pagar mais pelo produto. E que o foco ainda segue na comercialização da soja, enquanto o milho acaba sendo deixado de lado. Nesta sexta-feira, o milho no mercado físico, conforme o indicador CPE, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o preço da saca de milho aparece por R$ 41,45, com uma queda próxima de 2%. Mas lembrando que na quarta-feira, o preço da saca de milho na cidade de Campinas atingiu o valor de R$ 42,93 no mercado físico brasileiro. Bom, com essa queda de hoje, agora no acumulado do mês de março, o milho no mercado físico tem uma alta de 0,75%, de acordo com o indicador CPE. No acumulado do mês, então, o produto segue em alta. Milho no mercado futuro também registra queda na última sessão desta sexta-feira, Renata. Os contratos com entrega em maio recuam acima de 1,5% para R$ 38,45 a saca, com mais uma queda aí de 15 centavos nos últimos negócios. Foi o contrato mais negociado para esse mercado hoje aqui na B3. Os contratos com entrega em julho têm um leve recuo, pouca diferença de ontem, e com isso, o valor da saca hoje no ajuste atual aparece por R$ 37,05 e volta a subir aí, sobe 5 centavos nos últimos negócios. E os contratos com entrega em setembro têm recuo de 1,5% para R$ 34,61 no ajuste atual, mas com alta nos últimos negócios, uma alta de 10 centavos em relação ao ajuste atual. E daqui a pouquinho eu volto com os preços de suíno e frango. Agora você fica com as cotações atualizadas do milho em todo o Brasil. Vamos para um breve intervalo comercial. Vamos dar uma olhadinha nos animais que serão ofertados neste domingo, a partir das 10 da manhã, horário de Brasília. Transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Tá aí os animais, é o virtual gado de corte da MB Leilões, que começa a ser transmitido a partir das 10 horas, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Aí, dando uma olhadinha na oferta deste domingo pela MB Leilões. Nós já voltamos. De volta com mais oportunidade de negócios para você, produtor. Neste domingo, a partir das 10 horas da manhã, horário de Brasília, tem transmissão ao vivo pelo Canal do Boi do leilão virtual gado de corte da MB Leilões. Vamos direto a Cuiabá, no estado de Mato Grosso, com o Edilson Alvarenga, que traz as informações desta oferta de domingo. Boa noite para você, Edilson. Muito boa noite, Renata. Boa noite para você, amigo que acompanha o Pecuária BR também. Realmente, Renata, domingo, nós teremos aí um grande evento, um gado muito bom. Já filmamos na região de Poconé, vamos ter
bezerras e bezerros em Poconé, vamos ter novilhas, né? Ali na região de Poconé também. Enfim, vamos ter boiarada na região de Nossa Senhora do Livramento. Nós temos algumas imagens aí, né, de alguns lotes que nós já filmamos. Nós, até agora, estamos catalogados com mais de 800 animais. Esse é o lote número 29. Esse lote 29 aí são 50 machos filmados na rodovia que liga Poconé a Porto Cercado, a 12 quilômetros de Poconé. Grossa bezerrada madura, grossa, um show de gado nessa propriedade. Nessa propriedade nós tivemos 109 machos e 237 fêmeas. Um gado de uma qualidade tremenda, né? A gente pode observar pelas imagens. Olha o lote 30 aí. Essa é um bocadinho mais zerada que o lote anterior, o lote 30, mais madura. Aí são 59 animais filmados ali na região de Poconé, 12 de Poconé, sentido Porto Cercado, tá certo? Nós temos algumas fêmeas também. O lote 31 são 102 fêmeas. Tá? 102 fêmeas na rodovia que liga Porto Cercado a Poconé, ali a 12 quilômetros de Poconé, um gadão, gado de primeira. Vamos ter vacas paridas nesta propriedade também, tá? Um lote com 28 vacas paridas. Olha o 31 aí. O 31 são futuras matrizes, são bezerras, tá certo? É um gado maduro, é um gado já desmamado, é um gado de uma genética excepcional, de uma raça muito boa mesmo, tá certo? Nós vamos ter também lotes de vacas paridas ali na região de Cáceres, a 94 quilômetros de Cáceres, vamos ter vaca parida. Esse é o lote 31. Tem o 32 nesta propriedade também. O nosso leilão ele começa a partir das 10 horas da manhã, Brasília, tá certo? Nós contamos com a audiência de todos. Aí nós temos um lote, esse lote é o lote 35, é um lote de cruzamento industrial ali a 90 quilômetros de Cáceres, tá? Olha aí, ó, 90 quilômetros de Cáceres, sentido Porto Limão. Vai dar aí 45 quilômetros de chão, mas é uma bezerrada excepcional, é uma bezerrada cruzamento industrial. Nesta propriedade, nós vamos ter também o lote 34, que são 116 vacas paridas. Nós teremos aí cerca de 66 machos e 50 fêmeas ao pé, ok? Nós teremos aí praticamente meio a meio na aparição dessas vacas. Olha o lote 33 aí. Esse lote 33 também é a vaca parida, vacara que pesou 358 quilos. Esse lote 33 está aqui na região de Poconé, sentido Porto Cercado. Um gadão. Você que deseja participar do nosso leilão, entre em contato conosco. Todos os domingos, a MB Leilões realiza o seu leilão. Nós vamos das 10 da manhã até às 14 horas, horário de Brasília, tá? Das 9 às 13, horário nosso aqui. Esse domingo está recheado, são praticamente 1.000 animais filmados nas regiões aqui, Baixada Cuiabana, né? Temos bois zerados também, olha, temos 2 lotes de bois zerados. Um lote com 40 bois, aqui perto do Nossa Senhora do Livramento, de 315 quilos, e temos 39 bois, aliás, 30 bois de 413 quilos. Então, um leilão recheado de oportunidade, tá certo? Um leilão que vai trazer sempre um bom negócio para você repor. 0 operadora 65 3056 9050 é o nosso telefone de contato, ok? Entre em contato, filme o seu gado. Os trabalhos deixam por conta da equipe da MB, tá certo? E aí nós vamos lá, apartamos, marcamos e colocamos à venda no domingo. Todos os domingos, das 10 às 14 Brasília, MB Leilões na parceria com o SBA através do canal do Boi. Renata, muito obrigado pelo espaço, um grande abraço. Eu volto com você nos estúdios do SBA. Obrigada a você. Bom trabalho, então, neste domingo. Edilson Alvarenga, direto de Cuiabá. Bom, e o Ministério da Agricultura suspendeu as exportações de aves à União Europeia de mais 7 frigoríficos aí da BR Foods. A suspensão é por tempo indeterminado. Mais informações na reportagem de Odacil Canepa. O Ministério da Agricultura, em Brasília, não divulgou uma nota oficial sobre a suspensão, mas confirma as informações da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Em comunicado oficial, a entidade pede ao Ministério da Agricultura para esclarecer rapidamente a questão com os técnicos da União Europeia. A suspensão está valendo para 10 unidades da BRF no Brasil. A BPA lembra que o setor produtivo gera 4,1 milhões de empregos diretos e indiretos no país. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo.
Ao longo de 4 décadas, embarcou 60 milhões de toneladas de carne de frango. Estamos em um momento de apreensão por notícias da operação terceira fase da carne fraca e suspensão de plantas para exportação para a Europa, e eu quero trazer uma palavra de tranquilidade. Essa suspensão que agora aconteceu, ela é uma suspensão para efeitos de negociação. O governo brasileiro está indo para a Europa, uma equipe técnica. Acreditamos e confiamos plenamente na ação e no trabalho do ministro Maggi e sua equipe para resolver logo esse problema e que não tenha consequências ao nosso produtor. Então, a você, produtor rural, eu quero dizer que não fique apreensivo, porque isso são fatos corriqueiros de comércio. É lógico que uma suspensão de um número grande de plantas já começa a pensar, será que vai ter consequências imediatas na produção? Não. Nós exportamos a mais de 160 mercados, a empresa é sólida, tem vários mercados e várias alternativas para fazê-lo. Por isso quero dizer que nesse momento é algo que acontece no trâmite normal de comércio, como está acontecendo o fluxo grande de Brasil e Europa. Queremos então acalmar o nosso produtor, dizer que temos confiança na nossa produção, na qualidade, nas empresas que estão hoje sujeitas a essa suspensão temporária e, como diz o nome, é uma suspensão temporária que temos confiança absoluta, será resolvida em breve pelo governo, conversando com a Europa, que é uma grande parceira do Brasil há mais de muitos anos. Odacil Canepa para o SBA. Então vamos ver se a notícia mexeu com os preços, principalmente do frango. Vamos direto à Bolsa de São Paulo, novamente com a Sara. Teve alguma repercussão, Sara, em relação a essa notícia para o preço? Eu sei que a suinocultura aí, a alta no custo de produção, vem prejudicando bastante aí o suinicultor, né? É verdade, Renata. Como a gente bem vem acompanhando, os preços do milho eles estão muito altos no mercado e isso é claro que aumenta bastante os custos de produção para a suinocultura. A suinocultura vem apresentando aí uma forte queda nos últimos dias. Daqui a pouco eu vou trazer os preços atualizados, mas primeiro então eu vou começar com os preços do frango no atacado de São Paulo, que hoje tem toda essa repercussão negativa aí de notícias no mercado, mas os preços no indicador CPEA para o frango congelado em São Paulo tem uma alta hoje de quase 1%. E com isso, o quilo do frango congelado aparece por R$ 3,35. Uma alta, então, de quase 1% no dia e que se aproxima dos 4% no acumulado do mês de março. Então, enquanto o frango sobe, o preço do suíno continua caindo no indicador CPEA. Em Santa Catarina, o quilo do suíno vivo hoje aparece por R$ 2,90, em uma queda acima de 0,5% no dia e agora de 11,5% no acumulado do mês. Aqui a gente acompanha esse movimento de queda desde o dia 12 de março, mas os preços já estavam caindo antes disso e, com isso, então, acumulam uma queda no mês de março que fica acima dos 11% agora para o mercado de suíno, de acordo com o indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. E como a gente falou, os custos de produção eles estão mais altos, isso acaba apertando mais as margens de lucro dos produtores de suíno, né, da suinocultura. E, além disso, também as exportações estão mais fracas e está se aproximando mais a quantidade de abates, está aumentando a quantidade de abates e isso também pressiona bastante os preços para o mercado de suíno. Para amenizar a situação, como eu já destaquei essa semana também, o governo planeja aí fazer leilões de milho com os estoques da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, mas ainda não há uma previsão de quando os leilões vão acontecer e nem do volume que será ofertado. Sabe-se que o estoque da Conab hoje ele é de 1.300.000 toneladas. Daqui a pouquinho eu volto com as cotações atualizadas de boi e bezerro dessa sexta-feira e agora você fica com os preços de suíno e frango em todo o Brasil. Vamos dar mais uma olhadinha na oferta deste domingo do leilão Katayama e Parceiros, que será transmitido ao vivo pelo Canal do Boi a partir das 2h da tarde, horário de Brasília, virtual Katayama e Parceiros neste domingo. A gente vai para o próximo bloco
e mais informações de pecuária para você. Nós já voltamos. E terminou hoje mais uma edição, a 13ª edição do Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, que aconteceu em Ribeirão Preto, São Paulo, parceria com a consultoria com o Canal do Boi. Durante o evento, João Pedro Cuti Dias, nosso analista, conversou com Adolfo Fontes do Rabobank, que falou sobre tendências e também de oportunidades para o mercado de commodities em 2018. Veja só. Adolfo, na sua palestra você abordou que o produtor rural brasileiro, o pecuarista em especial, vai ter muita surpresa durante o ano 2018. O que o senhor e a senhora que estão nos assistindo podem esperar desse ano? Eu acredito que depois das surpresas que a gente teve em 2017, a gente tem algumas incertezas, na verdade, em relação a 2018, né? Mas acho que pela curva que a gente tem de produção, preço de bezerro, descarte de fêmeas que a gente vem acompanhando, eu acredito que esse ano seja um ano de uma produção crescente aí em torno de 5% se a gente comparar com 2017. Isso traz a necessidade de a gente encontrar novos consumidores no mercado internacional, mas também a gente depende que o consumo interno se recupere durante o ano. O cenário base é que isso tudo aconteça de uma maneira bastante positiva, né? Eu acho que a gente tem uma tendência de alta aí para as exportações, a gente tem mercados bastante expressivos que estão parceiros do Brasil, né? Como a China, crescendo 30% as importações de carne bovina brasileira nos 2 primeiros meses do ano, a gente tem o Hong Kong, a gente tem o Egito se recuperando. Já no mercado doméstico a gente tem do lado da economia sinais aí de recuperação, e a gente sabe que após um momento aí de recuperação de capacidade ociosa da economia, o próximo passo é a recuperação de empregos, então a gente deve ver isso acontecer no decorrer de 2018, e com isso o preço da arroba, portanto, deve se manter aí firme no decorrer do ano. Hoje o mercado futuro está apontando para 151, 152 lá para outubro. Aparentemente é um preço bastante interessante. Por que ele é interessante? Porque se a gente vê o preço dos custos, né, os custos, melhor dizendo, de produção, como o bezerro, por exemplo, e fazer uma relação de troca, hoje essa arroba ela é mais vantajosa do ponto de vista da relação de troca com o bezerro do que ela era quando ela estava próxima de 160 no indicador do CPEA, né? Só um detalhe, quando você fala que é bom para o invernista. Exatamente. E o criador, como é que faz? Porque nesse patamar de bezerro, a 1.100, nas principais regiões de criatórios do Brasil, a margem do criador fica muito apertada. E ele é obrigado a fazer o quê? Ele é obrigado a vender mais vaca. Vendendo mais vaca, ele não aumenta a oferta de carne? Exatamente, esse é o famoso ciclo, né, de produção da pecuária, né? E esse ano realmente é um ano em que você tem uma disponibilidade maior de animais jovens no mercado, isso por consequência, com a maior oferta, né, você diminui então os preços, né, do produto, e aí o criador acaba tendo a pressão de vender então as vacas, o que acaba pressionando a arroba por sequência, né? Ele é um período que deve se estender pelo menos no primeiro semestre de 2018, né? A gente deve ter uma recuperação dos preços dos animais jovens, né? Não falando só do bezerro, mas do boi magro, somente aí a partir do segundo semestre de 2019. O que a gente vê de mudança em relação ao mercado que pode trazer um pouco mais de conforto para o criador, né? Primeiro, aqueles que produzem um animal de maior qualidade conseguem uma negociação, por exemplo, em relação ao peso do animal. Então, uma desmama hoje de 220, 230 quilos já não é tão improvável como era no passado. Antes o nosso bezerro 180, 190 quilos era o comum. Hoje a gente já consegue, aqueles produtores que incrementaram um pouco mais de produtividade, fazer uma venda melhor de animais por 220, 230 quilos, né? Eu acho que essa é a tendência do mercado. Ele valorizar a produtividade do bezerro e não mais aquele negócio do bezerro por cabeça de baixa qualidade. Sim, você partir para aquele negócio com a parceria, vamos melhor dizendo assim, com os próximos elos da cadeia, em que você garante um animal de bom desempenho, de alta performance, mas em consequência você tenha um preço superior por essa qualidade.
Bom, outro ponto que você abordou na sua apresentação foi a questão do carbono neutro, ou seja, o mínimo possível de emissão de gases de efeito estufa, que hoje lá fora, especialmente na Europa e algumas regiões, já há uma pressão contra isso, contra o ruminante em função do metano, etc. Nós tivemos em Campo Grande agora uma Dinapec, uma apresentação da Embrapa, em que a Embrapa mostra ao pecuarista que ele, usando integração, a agricultura, a pecuária e o floresta, onde for possível, ele consegue reter mais carbono do que é emitido. Tu acha que daqui para frente o pecuarista vai ter que se preocupar com esse detalhe? Sem dúvida, eu acho que essa já é uma realidade, né? A gente costuma dizer que o mercado de carnes mudou. Em grande parte do mundo já, no Brasil está mudando. Ou seja, essa mudança agora acontecendo, ela vai trazer oportunidades e desafios. Eu acho que a grande oportunidade é para aquele produtor que está atento a essa tendência, passar a agregar esses atributos de sustentabilidade na sua propriedade. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ter um apelo muito maior para o consumidor, não só o de hoje no mercado internacional, mas também o consumidor do futuro, que é essa geração Y, né, os millennials, que estão chegando com um monte de perguntas com relação à nossa carne, se tornando até vegetarianos em alguns casos, por conta dessa pressão que a sociedade coloca em relação à carne, né? E vamos dizer que o ano passado não ajudou muito, né, essa questão da carne fraca, etc. O fato é que nós temos sim uma produção sustentável em grande parte do Brasil, ela ainda não se comunica tão bem com o consumidor. A gente precisa não só adequar a produção em alguns casos, porque em alguns casos ela já acontece de maneira bastante sustentável, mas também a gente precisa adequar a nossa comunicação com o consumidor. Ele precisa entender o porquê que a carne brasileira, em especial, tem esse atributo de sustentabilidade e, portanto, ela não é uma carne que vai prejudicar o meio ambiente, a sociedade num futuro. Obrigado, Adolfo. Acho que você finalizou bem, ou seja, nós precisamos levar essa mensagem ao pecuarista e, por sua vez, a cadeia da pecuária bovina tem que chegar isso ao público em geral. Perfeitamente. A nossa comunicação ela precisa ser mais eficiente com o consumidor, senão o consumidor vai ser confundido e vai optar por alternativas aí que não vão beneficiar em nada o nosso setor. Bom, essas foram as palavras do economista Adolfo Fontes, que esteve aqui conosco em Ribeirão Preto no simpósio sobre confinamento. Então vamos aos preços, direto da Bolsa de São Paulo com a Sara. Sara, preço do boi gordo mais acomodado na semana, não é mesmo? É isso mesmo, Renata. De acordo com os analistas de safras e mercado, os preços estiveram mais acomodados ao longo dessa semana, como a gente veio observando aqui durante os dias, durante o programa Pecuária BR. E os preços estão mais acomodados, mas os impasses entre os pecuaristas e os frigoríficos ainda continuam e devem permanecer no curto prazo. Os frigoríficos eles se sentem desmotivados em reajustar os preços de balcão, especialmente por causa da lentidão do escoamento da carne bovina brasileira e, em contrapartida, os pecuaristas preferem reter o produto por causa das boas condições climáticas que favorecem as pastagens. Esse é o atual cenário agora. Eu vou começar destacando o preço do bezerro no indicador CPEA, mercado físico, nesta sexta-feira, último dia útil da semana. O preço do bezerro vem em queda hoje no estado de Mato Grosso do Sul. Ontem, o preço do bezerro aparecia por R$ 1.168,05 por cabeça e hoje, em queda de mais de 0,5%, passa para R$ 1.160,60 por cabeça o preço do bezerro em Mato Grosso do Sul. No acumulado do mês de março, agora o bezerro tem uma queda de 3,7% no indicador CPEA. Diferente da arroba do boi gordo, que hoje registra uma alta e passa de R$ 144,70, que era o preço praticado ontem no interior de São Paulo, para R$ 145,25. Uma alta de 0,38% no dia e uma leve alta de 0,07% no acumulado do mês de março. Boi gordo sobe, bezerro cai e boi gordo no mercado futuro tem comportamentos bem distintos aí nos contratos mais próximos. Por exemplo, o contrato de março, que é o mais próximo do mês que nós estamos, tem uma queda de 0,21%.
E com isso, o valor da arroba fica 30 centavos abaixo do ajuste anterior, em R$ 144,40 no ajuste atual, mas com uma alta de 40 centavos nos últimos negócios. Já os contratos com entrega em abril têm uma alta na sessão de hoje, uma alta de 0,38%. E com isso, o valor da arroba que estava em R$ 143,75 no ajuste anterior, hoje salta para R$ 144,30 no ajuste atual e cai 30 centavos nos últimos negócios. Os contratos com entrega em maio também avançam 0,10% para R$ 143,65 no ajuste atual, com uma queda aí de 5 centavos para os últimos negócios. E os contratos com entrega em outubro, que é a mais referência para o mercado do boi gordo, registram uma queda na sessão de hoje. Eles recuam aí 0,13% para R$ 150,30, 20 centavos a menos do que a gente viu ontem, e ainda recuam mais 30 centavos nos últimos negócios, o contrato referente ao mês de outubro. Com isso, eu vou encerrando minha participação por aqui hoje, desejando um ótimo fim de semana para você, Renata, e para todos vocês que estão nos assistindo também. Até segunda-feira. Bom fim de semana para você também, até segunda, Sara. Agora uma análise do mercado do boi gordo desta sexta-feira, da Scott Consultoria, com Iberville Neto. Olá. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo nessa sexta-feira, 16 de março de 2018. O que nós temos observado é um volume menor de negócios, o que é típico para o dia da semana. Existe uma certa retenção por parte dos pecuaristas, embora haja relatos de que ela já tenha sido maior, ou seja, os pecuaristas estão evoluindo um pouco nas negociações, mas evoluindo nos patamares de preços atuais ou frente a ofertas um pouco mais atrativas. Eles não estão, os frigoríficos não estão conseguindo impor uma pressão de baixa de maneira mais importante. Então nós temos um mercado bem de lado. Agora, passada a primeira metade do mês, a tendência é que o consumo diminua um pouco e fica a expectativa de como que a oferta vai se comportar. Nós temos em março tipicamente uma oferta importante de fêmeas, que deve se prolongar nos próximos meses, e culminando ali com a desova de final de safra, tanto para machos como para fêmeas. Mas, por outro lado, nós temos, apesar de um volume importante de abates, nós temos um mercado atacadista que não cedeu de maneira muito importante. Ele tem cedido de maneira relativamente constante, mas isso é sazonal, devido ao começo do ano. Mas na última semana, no começo de mês, ele teve uma leve recuperação, agora uma desvalorização de novo, mas é um mercado relativamente gelado, com a margem da indústria, considerando o frigorífico que faz a desossa, dentro da média histórica. Isso indica um volume bom de abates, com um atacado mantendo uma certa margem para a indústria, uma margem próxima da média, indica que o consumo, em linhas gerais, está melhor, ou seja, mais carne consegue ser colocada no mercado. Isso é positivo e isso tende a gerar efeitos importantes quando a oferta diminuir depois do final da safra. Oi, o Pecuária BR vai ficando por aqui. Para você, uma ótima sexta-feira, bom fim de semana, até segunda-feira. Fica agora com Adriano Edival, com Na Batida no Martelo. Até a segunda, tchau, tchau.